Vamos receber a palavra do Senhor agora? Bom, vamos lá. Qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para conversar? Eu estava ali, eu vim com uma palavra para conversar com vocês sobre dor, mas eu estava orando um pouquinho ali quando cheguei, né, correndo ali atrás de algumas coisas e senti no coração de falar também sobre esse tema, mas de estender um pouquinho mais o nosso assunto e falar sobre a gente não desistir, tá? Por mais complicado e difícil que esteja, a gente não desistir. Por isso que o tema é não desespere agora, tá? Por que não desespere agora? O que significa desesperar? Desesperar significa perder a esperança. Sabe quando você não tem mais esperança? É muito triste quando uma pessoa não tem mais esperança. É muito difícil, tá? Então, eu quero convidar você para que você esteja olhando para o teu coração e para a tua vida, para que você esteja colocando a tua alma diante de Deus, diante do Senhor, e permitindo que Deus fale com você, que Deus ministre a tua vida, tá? Eu sei que a gente tem passado por um tempo bem complicado, bem difícil, esses últimos tempos, né? Em muitas coisas, e tem muita gente passando por momentos difíceis ainda. E a gente, nisso tudo, muita gente foi esfriando. Eu fiquei bem preocupado essa semana, conversando com uma pessoa, e a maneira que ela falava comigo. Porque ela não falava mais sobre sonhos, ela não falava mais sobre projetos, ela não falava mais sobre os anseios que ela tem de crescer, e sempre teve anseios. É mais ou menos aquela conversa, eu vou continuar vivendo a minha vida, vou levar até para ver onde é que vai dar e tal. Mas perdeu aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo. E a gente não pode permitir que isso aconteça na nossa vida. Sabe? Viver apenas por viver, ir trabalhar, voltar para casa, fazer as coisas certinho, mas ficar nisso, a gente não pode. Nós temos que olhar para o nosso coração, para a nossa vida e buscar dentro de nós esperança. E não perder a esperança. Por isso que o profeta Jeremias, quando ele olha para a situação de Jerusalém, ele diz assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer para a minha memória aquilo que pode me dar esperança. Porque quando a gente olha às vezes para o cenário, a gente não vê muita perspectiva. E eu quero dizer para todo mundo que está aqui, para você que está em casa também, eu quero dizer que existe alternativa, existe esperança, existe um caminho para a gente caminhar, existe uma vida para a gente viver, tá? Nossa missão de vida não é apenas sobreviver, mas é construir, deixar um legado, construir uma história. Não sei se você está feliz com o teu trabalho, com o lugar que você trabalha, com a vida que você está vivendo, com a correria que você está tendo. Não sei como que estão as coisas na sua vida, mas eu gostaria muito de alegrar o teu coração e dizer que Deus está querendo levantar você para que você possa continuar, para que você possa crescer, tá? Eu quero ler um texto da Bíblia com vocês, e é um texto bem interessante. É o texto que fala a respeito de Agar, naquele momento em que Abraão dispensa Agar, tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar a respeito de Abraão. Abraão que queria ter um filho, Abraão e Sara. A Sara não podia engravidar, Deus prometeu um filho. E eles acreditaram na promessa de Deus e saíram caminhando em direção à promessa de Deus. Só que o tempo foi passando, as coisas não aconteciam, e aí em um determinado momento, eles decidiram dar uma mão para Deus. E aí Abraão, a pedido da sua própria esposa, teve um filho com Agar. Teve um filho com Agar. Um filho fora da promessa. E passou-se um tempo, Deus cumpriu a promessa, nasceu Isaac. E aí acabou o filho de Agar se tornando um grande problema. O nome do filho de Agar era Ismael. Acabou se tornando um grande problema. Foi crescendo, e quando estava adolescente, um dia Sara chegou para o marido dela e falou: você tem que resolver isso. E Abraão diz: o que eu faço? E aí a Sara disse para ele: manda Agar embora. E ele mandou ela embora, tá? E o texto que a gente vai ler fala sobre esse momento difícil da vida de Agar, com uma criança e tendo que sair, tá? Vamos ler o texto? Levantou-se, pois, Abrão de madrugada,
tomou o pão em um odre de água, colocou sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Continue. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e tornou-se um frecheiro. Até aqui. É interessante essa história, e ela tem muito a nos ensinar. Porque em algum momento da nossa vida, todos nós nos sentimos como Agar. Todos nós nos sentimos como alguém que levou um golpe da vida. Todos nós nos sentimos injustiçados e passamos por dificuldades e por lutas na nossa vida. Padecemos e sofremos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, levamos uma cacetada e temos que tomar uma posição de continuar e de seguir a nossa história. Agar estava vivendo um momento muito difícil, muito complicado. Era muito difícil esse momento para ela. Não tinha praticamente o que fazer. Ela foi dispensada, depois de trabalhar muitos anos para Abraão e para Sara, ela foi dispensada junto com uma criança. E a única coisa que ela recebeu foi um odre com água e mandou ela para o deserto. Quando acabou a água, não tinha mais o que fazer e ela estava desesperada da sua alma. Quando a gente olha para esse texto, para a vida de Agar, algumas coisas que podem estar acontecendo na tua vida hoje. Primeiro sentimento que aparece ali na vida de Agar é um forte sentimento de rejeição. Um forte sentimento de rejeição. Por quê? Ela foi rejeitada. Em algum momento alguém chegou para ela e falou: você não cabe mais aqui. Nós não queremos você mais aqui. Eu não sei se você já se sentiu rejeitado ou rejeitada em algum lugar ou em algum momento da sua vida. Sabe quando você vai para algum lugar e você se sente rejeitado naquele lugar? Eu lembro de algumas experiências, de algumas circunstâncias em que eu me senti rejeitado. Em que eu tive que sair daquele local. Não era bem-vindo naquele local. Certo? Todos nós passamos por algum sentimento de rejeição. E às vezes esse sentimento de rejeição é muito forte na vida da gente. E atrapalha muito a nossa caminhada. Eu não sei se você traz dentro do teu coração um sentimento de rejeição. Às vezes pessoas que a gente admira muito, pessoas que cresceram muito, que avançaram muito na vida, pessoas que são admiradas por todos, têm um profundo sentimento de rejeição dentro de si. Você sabia que tem gente às vezes que corre e tal, é uma pessoa muito engraçada, às vezes uma pessoa muito engraçada, uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa que é amiga de todo mundo, uma pessoa que é um excelente empresário, uma pessoa que que cuida muito da sua beleza, ou que cuida de alguma área da sua vida, né? Às vezes é um sentimento de rejeição. A pessoa se sente rejeitada e ela acaba fazendo uma coisa ou fazendo outra, ou se tornando uma coisa ou outra para chamar a atenção, para tentar mostrar que tem algum valor. Por quê? Porque quando ela olha para dentro da vida dela, ela se sente rejeitada, ela não se sente amada. Isso muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. E não é porque às vezes nosso pai e nossa mãe não nos amam, mas às vezes porque eles não sabem nos amar. Às vezes eles vêm de machucados também, e eles acabam replicando isso na vida dos filhos. Sabe? É muito comum você encontrar pessoas que têm algum sentimento de rejeição e que traz esse sentimento de rejeição na sua vida e no seu caminho. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jesus, Jesus também foi rejeitado. Teve
uma experiência que Jesus passou, quando Jesus chegou num lugar e alguém falou assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Isso é rejeição. Jesus, quando ele chegava nos lugares, ele era recebido com preconceito. Se tem uma coisa que é muito ruim na vida da gente, é sentir-se rejeitado. Você tem algum sentimento de rejeição dentro do teu coração? Sabe, a gente tem que olhar para dentro da alma da gente, porque isso atrapalha muito a nossa vida e o nosso caminho. Pessoas que se sentem rejeitadas. Às vezes são pessoas que se tornam muito duras. Sabe, pessoas que se tornam muito cruéis. Às vezes são pessoas que se tornam muito boas. Pessoas maravilhosas, pessoas que dizem sim para todo mundo, mas que dentro de si traz um sentimento terrível de rejeição. A rejeição, ela adoece a gente. Adoece. Você fazer de conta que não tem esse sentimento, não te ajuda. E ele te adoece. Então, vale a pena a gente olhar para o coração e começar a pensar: eu trago dentro do meu coração, dentro da minha vida, algum sentimento de rejeição? Olha só, disse a Abraão, aí não dá para entender a leitura ali no texto. Deixa eu ver aqui. Disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho. Foi essa a palavra que Sara, a esposa de Abraão, que tinha arrumado o problema, inclusive, ela disse para Abraão: põe essa mulher para fora, ela e o seu filho. Coloque eles para fora. Eu não quero mais eles aqui. Eu não quero mais eles com a gente. E Agar, depois de ter passado tudo que passou, ela é rejeitada. E ela é mandada embora. Sem motivo nenhum de ter feito alguma coisa grave. Mas ela é mandada embora. Sabe, pessoa que é rejeitada por causa da cor da sua pele, pessoa que é rejeitada por causa da sua religião, pessoa que é rejeitada por causa da sua condição social. Nós não podemos rejeitar as pessoas, nós temos que respeitar todas as pessoas. O respeito é um atributo da nossa fé. Todos nós fomos chamados por Deus para respeitarmos uns aos outros. Sentimento de rejeição dói muito na gente. Por isso, nunca faça isso com ninguém. Há um outro sentimento que está no coração dessa mulher, que me chama a atenção. Uma outra coisa que ela vive, que é muito comum na nossa sociedade, que é o sentimento de ingratidão. Olha só, Agar era uma mulher do Egito. Quando Abraão passou no Egito, que não era para ter passado, mas ele passou lá. Quando ele saiu de lá, ele recebeu Agar de presente. Agar foi servi-lo como escrava. Ela estava vivendo com Abraão e Sara. Quando eles precisaram, ela ajudou. Ela fez o que eles pediram para fazer. Ela chegou a ter um filho com Abraão. Quando foi pedido algo para ela, ela fez. Mas depois, simplesmente, as pessoas mandaram ela embora, sem nenhum sentimento de gratidão. A ingratidão é um sentimento terrível que machuca a vida da gente. Sentir que as pessoas não foram gratas com você. Isso é horrível. Você fazer as coisas, você ajudar as pessoas, você abençoar as pessoas, e você não sentir que as pessoas estão retribuindo a você. Agar sentiu um profundo sentimento tinha um profundo sentimento de ingratidão na sua alma, por conta daquilo que aconteceu com a sua vida. Eu ajudei, eu servi, mas as pessoas foram ingratas comigo. E esse é um outro problema que acontece, é muito comum no mundo que a gente vive, a ingratidão. E quando esse sentimento fica dentro da gente, também nos machuca muito e nos atrapalha muito. Eu estou falando com vocês nessa noite algumas coisas que fazem a gente perder a esperança. A rejeição faz a gente perder a esperança. A ingratidão faz a gente perder a esperança. Sabe quando você faz algo por alguém e a pessoa, ela não agradece, ela não reconhece o que você fez por ela? Por exemplo, um pai, uma mãe que luta pelos seus filhos e os filhos não reconhecem.
Às vezes o marido ou a esposa, um lutando pelo outro e o outro não reconhecendo o esforço e o carinho que está sendo depositado ali. O sentimento de ingratidão dentro de uma família é muito ruim. Atrapalha demais o andamento da família, o crescimento da família, a maturidade da família. Agar, ela sentiu a dureza de ter sido rejeitada. A ingratidão. Olha só, Abraão tomou o pão e um odre de água e deu a Agar. Você sabe que Abraão ficou muito rico nesse processo, nesse caminho. Ele foi enriquecendo, ele foi prosperando. E Agar ajudou muito ele. Mas ele não reconheceu. Ele mandou ela sem nada. E agora ela tinha um filho, estava no meio do deserto e não tinha nada. Não sei se você já sofreu ou se você sofre com a ingratidão. Mas Deus quer trabalhar na tua vida também nessa área. Deus quer trabalhar na nossa vida em todas as áreas. Um outro sentimento que havia na vida de Agar, que eu coloquei aqui, é falta de direção. Olha só o que diz. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Ela não sabia para onde ir. Não deram para ela um mapa, não deram para ela uma direção. Abraão não deu para ela um caminho. Até aquele momento ela era escrava. Ela estava completamente, como que fala? Enfim, ela estava completamente ligada a Abraão e aos projetos de Abraão. E de repente, Abraão diz, eu não quero mais. E aí solta ela e diz, agora você vai. E ela ficou sem direção. Ela ficou sem saber o que fazer. Eu conversei já com bastante gente sem direção. Por exemplo, conversei com uma esposa que o marido abandonou. E ela falou, pastor, agora eu não sei o que fazer. Conversei com uma pessoa que perdeu o emprego. E desesperado, um pai de família com filhos chegou para mim, pastor, agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque dentro de casa está faltando tudo já. E eu não sei o que fazer. Falta de direção. Agar não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. Então ela tinha um sentimento de rejeição, porque foi rejeitada. Tinha um sentimento de ingratidão, porque Abraão não foi grato pelo tempo que ela o serviu. Ela não tinha direção, não sabia o que fazer da sua vida naquele momento. Não sabia para onde ir. Ela olhava para o deserto e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Era essa a situação dela. E também, uma outra coisa que eu quero destacar aqui, é a escassez. A escassez. Ela não tinha nada. A única coisa que ela recebeu foi um odre com água. A única coisa. E diz que quando acabou a água do odre, ela lançou o menino debaixo de uma árvore e ficou esperando morrer. A escassez. Não tinha o que comer. Não tinha com o que se alimentar. Não tinha o que beber. Estava no meio do deserto e não tinha nenhum tipo de comida. É fácil a situação de Agar, gente? Não. Rejeitada. Sabe? Não recebeu nada pelo tempo que serviu. Sem saber para onde ir, o que fazer. E sem ter nenhum recurso. Essa era a situação de Agar naquele momento. E talvez esta seja a situação de alguém que esteja aqui. É possível que aqui, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha casa, mesmo que você tenha família, mesmo que você tenha a admiração das pessoas, mesmo que você seja um profissional competente, mesmo que você seja uma pessoa exemplar, mesmo que você seja uma pessoa admirada na igreja, mas é possível que a gente tenha algumas Agares aqui.
É possível que a gente tenha aqui nessa noite, em casa, pessoas que se sentem rejeitadas. Pessoas que se sentem como alguém que não é valorizado. Pessoas que estão sem direção. Não sabem o que fazer. Esses dias, faz uns dois meses, uma irmã da igreja, passando um momento muito difícil, conversou comigo ali atrás, sentada, e ela disse: pastor, eu não sei o que fazer. E ela foi contando a vida dela e o que ela estava acontecendo, e eu também não sabia o que dizer para ela. Mas eu disse para ela: Deus vai cuidar. Graças a Deus, 2 meses se passaram, e Deus está direcionando as coisas. Mas falta de direção. É possível que a gente tenha pessoas que estão sem direção na vida. E que não tem recurso. Pode ter outros recursos, mas não tem o recurso para a vida que você gostaria de ter. Para as coisas que você gostaria que acontecesse na tua vida, na tua família e na tua casa. É possível que tenha pessoas aqui que dizem: olha, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido. Mas está me faltando as coisas. Eu não tenho felicidade, eu não tenho paz. Eu não tenho alegria. Eu não tenho prazer. Eu não tenho vontade. Não tenho vontade de trabalhar. Tenho um bom emprego, mas não tenho vontade de trabalhar. Tenho uma boa comida, mas não tenho vontade de comer. Tenho pessoas que eu amo e que me amam, mas eu não consigo conviver com as pessoas. Eu tenho condições de fazer uma viagem, de fazer aquilo, mas não consigo fazer. E talvez porque me sinto rejeitado. Talvez porque me sinto não valorizado. Talvez porque vivo uma vida sem direção. Sabe gente que não tem direção na vida? Não tem propósito, não tem ambição na vida. Não tem um para onde estou indo. É muito ruim você não ter um para onde eu estou indo. Férias é muito bom, gente. Mas férias só tem sentido se você tiver o prazer de voltar para trabalhar. Sabe, saúde é muito bom. Mas saúde é muito bom quando você tem vontade de viver. Quando você tem alegria de viver. Inteligência é muito bom. Capacidade intelectual é muito bom. Ter uma capacidade intelectual é algo muito bom, é poderoso. Só que, se você for ver, as maiores desgraças do mundo foi feito por quem tinha muita capacidade intelectual. Ter um bom trabalho, ter um bom emprego, trabalhar numa boa empresa, ser dono de uma grande empresa, ter tido uma grande ideia, ter enriquecido, ter prosperado, ter muitos amigos, muitas pessoas que o admiram, isso é muito bom. Quando aqui dentro tudo isso faz sentido. Agora, quando as coisas não fazem sentido, é muito complicado. Você ter uma espiritualidade, você ter uma religião, você praticar um tipo de fé, é maravilhoso. Quando há um contentamento dentro do teu coração. Quando há um conhecimento verdadeiro de Deus e não apenas um apego religioso. Como a maioria das pessoas tem hoje na igreja. Apegos religiosos. E não tem uma vida de relacionamento com Deus, de fé e de caminho com o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, querido e querida, eu estou falando com você. Você que está em casa e você que está aqui. Presta atenção. Se tem algum tipo de rejeição na tua vida, Deus quer tratar com isso. Deus quer lidar com você. Se tem no teu coração algum tipo de sentimento de que você não é valorizado, Deus deseja lidar com isso também. Se você tem no teu coração falta de perspectiva, falta de objetivo, falta de missão, Deus quer trabalhar na tua vida nessa área também. Se você tem na sua vida uma angústia na tua alma, e se você se sente, por mais que você tenha ou por menos que você tenha, se você se sente uma pessoa miserável,
Deus tem um caminho para você. Deus quer ministrar o teu coração e a tua vida, e Deus quer transformar você. Mas você precisa deixar Deus fazer isso. Parar de se bater. Sabe, a pessoa que fica se batendo? Deus quer trabalhar com você. Eu gosto muito do final desse texto, quando diz assim, olha o final desse texto. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. É muito interessante, né? A gente pode usar esse Deus ouviu a voz do menino de maneira muito profunda. Porque todos nós temos um menino, né? Uma menina dentro da gente, que está clamando. Deus ouviu a voz do menino no deserto. Deus ouviu a voz da menina no deserto. Eu conversava com uma moça há um tempo atrás, passando por muitas dificuldades, muitos problemas, tomando aqueles remédios de tarja preta. Acho que ela tomava 3 remédios de tarja preta. E aí ela conversando comigo, alguém falou para conversar comigo, ela veio conversar comigo. E eu comecei a conversar com ela. E aí eu estava querendo entender onde que tudo começou, aqueles problemas na vida dela. E aí nós fomos conversando, ela foi falando, até que eu entendi que tinha acontecido algumas coisas em algum momento da vida dela. Aí eu pedi para ela trazer uma foto para mim. Falei, na próxima vez você traz uma foto de quando você tinha tantos anos de idade. Ela demorou a achar uma foto daquela idade. E ela trouxe a foto, colocamos a foto na mesa, foto de uma menina, ela já com 40 e poucos anos, mas a foto de uma menina de 13 anos. Ela colocou a foto ali. Eu falei, o que você vê nessa foto? Ela, pastor, eu não estou olhando a foto. Eu falei, então olha. Ela falou, pastor, eu não quero olhar a foto. Eu falei, o que você vê nessa foto? Olha para a foto. Com muita luta ela olhou para a foto. Quando ela olhou para a fotografia, ela começou a chorar. Aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo com essa menina? O que está acontecendo com essa menina? E ela começou a chorar. Eu disse, o que está acontecendo com essa menina? O que aconteceu com essa menina? E ela foi chorando e falando. E aí eu falei para ela, quais são os sonhos dessa menina? Quais são os planos e os projetos de vida que Deus tem com essa menina? Aí ela disse para mim, pastor, com 14 anos, eu acabei com a minha vida. A foto era de 13 anos, né? Eu falei, quais são os sonhos dessa menina? Deus quer voltar aqui para te ajudar. Ele quer retomar a vida com você. A mesma coisa que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Por isso que eu gosto muito de quando Deus fala, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Quando Deus fala comigo, Deus diz assim para mim, Maurício, não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Eu, quando era menino, tinha muitos sonhos. E às vezes, as dificuldades da vida vai fazendo com que eu apague esses sonhos. E aí Deus diz, Maurício, não tenha medo, eu ouvi a voz do menino. Os sonhos que eu coloquei no teu coração. Daí onde você está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha a promessa de Deus. Eu farei dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água, e indo até ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou um flecheiro. Olha que coisa fantástica. Deus foi naquele lugar de deserto, naquele lugar de abandono, naquele lugar de escassez, naquele lugar sem direção, naquele lugar, Deus foi naquele lugar onde ela estava, e Deus diz, eu quero tocar a tua vida nesse lugar e mudar a tua vida. Deus foi naquele lugar que ela não tinha direção. Da mesma forma que Deus está aqui, da mesma maneira que Deus está vindo na tua vida, na tua família e na tua casa. Deus está vindo. E Deus disse para Agar, abra os olhos e veja. E quando ela abriu os olhos, ela viu um poço. Olha que coisa fantástica. Quando ela abriu os olhos, ela viu, porque Deus tinha colocado ali
um poço. E ali Deus começa a mudar a vida de Agar. Deus coloca um poço. Aliás, eu pensando sobre poço, me veio um outro texto no coração que tem tudo a ver com isso, que é lá de João capítulo 4. Pode colocar João capítulo 4, o texto que fala a respeito da mulher samaritana. Jesus conversando com a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus encontra uma mulher, a mulher samaritana, vocês conhecem mais ou menos a história, a mesma situação. Uma mulher que estava lá indo buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque provavelmente era uma mulher que não era benquista, porque era o horário que as mulheres que não eram benquistas iam buscar água. As mulheres direitas já tinham ido mais cedo. Era o sol escaldante, deserto. A mulher tinha uma vida complicada, tinha tido 5 relacionamentos, estava vivendo com uma pessoa que não era marido dela. Uma vida muito complicada. E aí Jesus se aproxima daquela mulher, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, no deserto. E Jesus diz para ela que existe um poço melhor que aquele poço que ela tinha. Porque, gente, nós conseguimos encontrar alguns poços, né? Onde a gente busca alguma coisa para saciar as necessidades que a gente tem na alma. A rejeição, a falta de sentido, o sentimento de não ser valorizado, a escassez. Nós ficamos buscando nos poços desse mundo. E essa mulher ia todo dia lá no sol escaldante. E Jesus diz para ela: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque aí eu vou curar você. Aí eu vou libertar você desse mal que você tem. Aquela mulher tinha um sentimento de rejeição. Aquela mulher tinha sentimento de não ser valorizada. Aquela mulher era uma mulher que não tinha um sentido para a sua vida, não tinha alegria na sua vida. E aquela mulher era também uma mulher que tinha muita escassez, não tinha recursos. E Jesus, quando aparece para a vida daquela mulher, Jesus diz: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, porque a água que eu vou te dar vai jorrar para a vida eterna. Olha que coisa fantástica. Jesus, Ele cura, Ele restaura, Ele muda a nossa vida e a nossa história. Jesus, Ele quer curar o nosso coração. Você sabe, presta atenção numa coisa que eu vou te falar que é muito sério. Às vezes a gente se torna pessoas fantásticas. Eu conheço, mas a sujeira está toda ali embaixo. É possível que a gente tenha sofrido algum tipo de rejeição e que isso esteja maculando o nosso desempenho, a nossa vida e o nosso caminho. Mas Deus quer nos livrar disso. Deus quer nos ajudar. É possível que você esteja vivendo uma vida que você não se sente valorizado. Deus quer te ajudar. Deus quer dar para você uma direção para a tua vida, um caminho para você. E Deus quer dar a você uma vida. Aliás, tem um versículo que diz, lá em João capítulo 10, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aí a pergunta: se você pertence a Jesus, por que é que você não tem uma vida abundante? Porque pode ser até que quem está do teu lado acha que você tem, mas você não tem. Pode ser até que o teu marido acha que você tem, mas você não tem. Já pensou? Às vezes você pensa que o teu filho tem, mas teu filho não tem. Porque nós aprendemos nesse mundo a enganar muito bem. E a gente faz muito bem isso. Mas Deus quer olhar para o nosso interior, para o nosso coração. E Ele quer curar a nossa alma. Ele quer nos limpar de verdade. Então, gente, eu quero terminar a minha palavra dizendo para você o seguinte: Deus ama você, mesmo que você seja Agar. Mesmo que você seja Agar. Deus ama você como Ele ama Abraão,
e como Ele ama Sara. Deus ama você da mesma forma. E Deus quer ajudar você a lidar com as dificuldades que você tem na tua vida. Através da palavra, Deus quer curar você. Então permita que Deus faça esta obra na sua vida. Permita que Deus ministre você e que Deus te ajude. Deixa Deus curar o teu coração. Tá? É assim que Deus quer fazer com a nossa vida. É assim que Deus tem feito com a minha vida. Tem algumas noites que eu estou em casa, às vezes estou fazendo lá o programa do Paz e Prosperidade, preparando. Aí de repente Deus começa a falar comigo. E aí vem uma lembrança da minha infância, da minha vida, de alguma coisa que eu fiz. E aí Deus começa a falar comigo, olha, eu quero trabalhar nessa área na sua vida, eu quero cuidar de você nessa área, porque eu quero te curar. E eu louvo a Deus porque eu tenho me sentido curado por Deus. Eu tenho me sentido trabalhado por Deus. Eu tenho me sentido assim. Algumas pessoas perguntam para mim, você convive com tanta gente, com tantos problemas, com tantas dificuldades, você ouve tanta coisa. Só para você ter uma ideia, numa semana, eu acompanhei um suicídio, eu acompanhei uma separação, e eu acompanhei uma overdose. Os pais desesperados, filho no hospital. Tudo isso em 2 dias. E como que você lida com tudo isso? As pessoas perguntam. Deus vai curando a gente. E Ele vai ajudando a gente a caminhar. E a enfrentar as dificuldades que há no caminho. Deus vai curando a gente. Deus vai trabalhando na gente. De modo que eu digo para você que quando a gente passa por isso, não é eu. É Deus que está trabalhando. Porque Deus sabe que a minha função é o meu chamado. E eu preciso estar ali para conversar e para ajudar. Então Deus vai trabalhando na vida da gente. Ele vai trabalhando na tua vida também. Tá? Então, gente, permita que Deus trabalhe o teu coração. Eu sei que hoje a palavra é uma palavra mais reflexiva, para olhar para dentro. E se em algum ponto dessa pregação Deus falou com você, eu me sinto satisfeito. Se em algum momento Deus mexeu com o teu coração e disse, olha, eu amo você e eu quero lidar com você, eu quero cuidar de você. Esse deserto não vai te consumir. Essa dificuldade que você está vivendo não vai acabar com você. Pelo contrário, eu vou curar você, eu vou abençoar você, eu vou te ajudar, eu vou te levantar. Eu farei de você um grande povo. Essa é a palavra que eu guardo no meu coração. Apesar de todas as mazelas da minha vida, Deus diz para mim, Maurício, eu farei de você um grande povo. Eu vejo meus filhos servindo ao Senhor. Eu vejo meus filhos servindo ao Senhor. Eu vejo a minha casa servindo ao Senhor. Eu vejo a minha família servindo ao Senhor. E eu tenho plena convicção de que Deus fará da minha casa um grande povo. É isso que eu busco de Deus, isso que eu coloco diante do Senhor. Não importa o que aconteceu, se me rejeitaram, se me traíram, se me abandonaram, se fizeram mal contra mim, se falaram coisas de mim, não interessa. O que interessa é que Deus fará de mim um grande povo. Deus fará de você um grande povo. Deus fará da tua casa, da tua família um grande povo. Se você crer, se você confiar em Deus, se você decidir obedecer a Deus, se você decidir abrir os olhos, porque Agar poderia não ter aberto os olhos. Como muita gente não abre os olhos. Deus está querendo falar e a pessoa não abre os olhos. Deus diz, abre os olhos porque tem alguma coisa que eu estou querendo fazer. Mas a gente está tão fissurado no mal que nos fizeram, que nós não conseguimos prestar atenção no bem que Deus está querendo fazer. Sabe, então, abre os teus olhos e diga, Deus, eu quero ver alguma coisa que o Senhor está querendo mostrar para a minha vida e para a minha família e para a minha casa. Porque na tua palavra diz que o Senhor fará fluir rios de água viva no meu interior, na minha vida. E eu preciso disso, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Hoje é um dia para você olhar para dentro de você. Porque não adianta nada você fazer um monte de projeto para 2022, você fala, eu vou arrebentar 2022, eu vou crescer 1000%, eu vou emagrecer, eu vou ficar sarado, eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso, fazer aquilo, certo? Você é o melhor pastor do mundo. Não adianta nada você projetar um monte de coisa para o ano que vem e o teu coração continuar doente. Porque vai ser você buscando tudo
e encontrando nada. Buscando tudo e encontrando nada. A ponto de você chegar num determinado ponto de você dizer assim: eu tenho tanta coisa, mas não tenho o que fazer. Eu tenho tanta comida, mas não tenho vontade de comer. Então, primeiro, o que é mais importante. Porque toda a tua vida começa aqui. E se não tiver alguma coisa resolvida aqui, não vai adiantar nada o que você faz aqui. Se não tiver resolvido aqui. O teu problema não está no outro. O teu problema não está na tua igreja. O teu problema não está na tua família. O teu problema não está no teu trabalho. O teu problema não está nas coisas de fora. O teu problema está muito mais dentro de você do que você pode imaginar. O nosso problema está muito mais dentro da gente do que a gente pode imaginar. Meu problema nunca foi o outro. O problema do povo de Israel nunca foi o Golias. Sempre foi eles mesmos. Coloque a tua vida e teu coração diante de Deus e deixa Deus trabalhar e ministrar você, em nome de Jesus.